Esta não é uma situação hipotética ou um conto de fadas. O supervulcão Vesúvio, que apagou a cidade de Pompeia do mapa, pode acordar novamente e destruir muitas outras cidades construídas perto da montanha. E para entender quais consequências a humanidade enfrentaria se esse gigante despertasse desta vez, é inteligente saber o que a erupção fez 2000 anos atrás com a cidade antiga. Pompeia era uma cidade próspera no Império Romano, localizada a apenas 8 quilômetros do Vesúvio, na costa oeste da Itália. Era um balneário onde descansavam as pessoas mais nobres e ricas. Elas caminhavam por ruas aconchegantes, moravam em belas vilas e se divertiam ao lado de fontes. O solo nessa região era fértil, pois o solo ao redor do vulcão continha muitos elementos úteis. Azeitonas e uvas de Pompeia eram vendidas em todo o império. Cerca de 12 mil pessoas viviam em Pompeia na época da erupção. Não parece muito se comparado aos padrões modernos, mas ela era considerada uma cidade grande naquela época. A catástrofe começou inesperadamente em 79 DC. A princípio, todos sentiram o chão tremer. Os pássaros voaram para longe do vulcão, o mais longe possível. Havia tensão no ar por causa da catástrofe iminente. O vulcão começou a liberar fumaça espessa, fuligem e cinzas. Era um volume tão grande que logo o céu se escureceu sobre a cidade, com uma pesada nuvem cinza. O Vesúvio cuspiu gases, pedras e sujeira. As cinzas quentes poluíam o ar e dificultavam a respiração das pessoas. Os moradores não conseguiam ver dentro dessa névoa cinza. E então começou a chover forte. A água se misturou com cinzas e fuligem, caindo sobre Pompeia. Telhados de casas quebraram sob o peso dessa lama. Praças foram escondidos sob milhões de toneladas de fuligem. Na manhã seguinte, a destruição continuou com força renovada. Houve uma explosão de gás quente e rocha esmagada no topo da montanha. Uma onda de explosão devastadora a uma velocidade de 160 km por hora se dispersou em todas as direções e vaporizou todas as árvores no caminho. Quando a onda chegou a Pompeia, transformou a cidade em ruínas. No segundo dia, a erupção parou. A essa altura, a grande cidade jazia sob um espesso manto de cinzas. A propósito, esse tipo de erupção é chamado de explosivo. Mas quando a lava sai de um vulcão e causa um incêndio, trata-se de uma erupção silenciosa. A última vez que o Vesúvio entrou em erupção foi em 1944. Ainda hoje, é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Mas ninguém tem medo disso. 3 milhões de pessoas vivem ao redor da montanha, a cerca de 32 quilômetros da cratera. Se o vulcão acordar, pode ser um dos maiores cataclismos do mundo moderno. Pompeia foi destruída há quase 2000 anos. Desde então, a ciência e a tecnologia avançaram muito. Estamos planejando colonizar Marte algum dia. Criamos um metaverso, mas até agora ainda somos impotentes diante das forças da natureza. A erupção de um supervulcão pode destruir a natureza ao seu redor e causar catástrofes tecnogênicas nas grandes cidades. As linhas telefônicas ficariam sobrecarregadas e as pessoas não conseguiriam ligar para seus entes queridos ou para o serviço de resgate. Haveria grandes engarrafamentos nas estradas. O pânico se espalharia pelas ruas. Incêndios começariam por causa da queda de fuligem quente. Todos os voos seriam cancelados e os moradores teriam que se esconder em aeroportos, supermercados e no metrô. Uma grande nuvem cinza obscureceria o sol e tornaria o ar quente. A única coisa que pode nos ajudar em tal situação é um aviso preliminar sobre a próxima erupção e uma boa preparação. Portanto, se o desastre começar enquanto você caminha pelas ruas, abrigue-se em um carro ou prédio. É melhor comprar com antecedência uma máscara contra poeira que permita que você respire livremente. Se não houver máscara, cubra o nariz e a boca com qualquer pano. Se você ficar em casa, feche todas as portas e janelas para que as cinzas vulcânicas não entrem. Essas partículas incandescentes podem facilmente incendiar um tapete ou cortinas. Coloque toalhas molhadas sob as soleiras das portas. Se você precisar sair por algum motivo, use uma roupa que cubra completamente o corpo. Não se esqueça da proteção para os olhos. Coloque óculos especiais com função à prova de poeira. E lembre-se da máscara.
Se você tem uma casa, precisa desconectar as calhas para evitar o entupimento dos ralos. Se a sua casa tiver um sistema de coleta de água da chuva, você precisa desconectar os canos da cisterna. Chuva com cinzas é uma bagunça quente e densa que pode facilmente estragar o sistema de abastecimento de água. Encha a banheira e a pia para ter água, caso o abastecimento central seja desligado. Defina a temperatura mais baixa na geladeira e no freezer. Sua comida será armazenada por muito mais tempo se a eletricidade for cortada na cidade. Entre em uma sala sem janelas e acima do nível do solo. Aguarde uma mensagem das autoridades no rádio ou na TV. Mantenha o rádio perto de você para não perder nada importante. O dispositivo deve ter uma carga completa, uma estrutura forte e uma antena poderosa. Aqui está uma excelente opção de sobrevivência no apocalipse das cinzas. A erupção está se intensificando e você ouve no rádio sobre a evacuação. Neste ponto, você precisa se acalmar e seguir as instruções dos socorristas. Encha uma sacola com comida, água e suprimentos médicos. Seu kit de emergência deve incluir sinalizadores, mapas, kit de primeiros socorros, sacos de dormir, lanternas, extintor de incêndio, carregador de telefone portátil, ferramentas para o carro e algumas baterias carregadas. Você deve sempre ter um galão de gasolina cheio se morar perto de um vulcão ativo. Ir ao posto de gasolina não é uma boa ideia durante a evacuação. Você pode entrar em um longo engarrafamento e passar muito tempo nele. Se não tiver carro, peça ajuda a seus amigos ou pague uma carona. É possível que a administração da cidade organize ônibus para evacuação. Você saberia disso pelo rádio. De qualquer forma, antes de sair de casa, não se esqueça de desligar o gás e os aparelhos elétricos e fechar a válvula de abastecimento de água, para evitar vazamentos de gás ou inundações. Então, você está dirigindo um carro. As autoridades devem anunciar os caminhos para evacuação. Não saia da rota porque algumas estradas podem estar bloqueadas. Talvez eles digam que a erupção acabou e você pode voltar para casa. Talvez a erupção seja tão forte que destrua a cidade. De qualquer forma, se você estiver preparado, terá menos coisas com que se preocupar. Sensores sísmicos modernos monitoram as flutuações das placas tectônicas e a atividade do vulcão. Então a erupção não seria uma surpresa. Pompeia está longe de ser a única cidade destruída pela erupção. Em 1785, um desastre semelhante ocorreu na cidade japonesa de Ogashima, localizada na cratera de um vulcão ativo. Um dia, esse vulcão acordou. O tempo estava ensolarado e ninguém suspeitava que um desastre estava por vir. Em algum momento, os pássaros subiram alto no céu e voaram para longe. Então, o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas da ilha, e grossos fluxos de fumaça e cinzas irromperam do vulcão. O vulcão jogou terra e grandes pedras em brasa para o céu. Parecia uma chuva de meteoros. As pessoas evacuaram o lugar e a montanha continuou a entrar em erupção por várias semanas. Quando as cinzas baixaram, o vulcão adormeceu novamente e as pessoas começaram a voltar para a cidade. Apesar do risco de uma nova erupção, elas continuam morando e trabalhando lá até hoje. Desde então, mais de 200 anos se passaram e o vulcão nunca mais acordou. Os serviços meteorológicos e sismológicos monitorizam a situação e a atividade sísmica. Depois de todos os horrores e da destruição causados por uma erupção vulcânica, a harmonia na natureza finalmente chega. Décadas e séculos depois, as cinzas vulcânicas, ricas em nutrientes úteis, se depositam no solo e o tornam fértil. Então, a vida ressurge das cinzas como uma fênix.